Em meio a um dos momentos mais inesperados da indústria do entretenimento, Oprah Winfrey, conhecida por sua postura serena e diplomática, foi surpreendida por uma revelação direta e perturbadora de Ice Cube. Sem rodeios, o rapper e produtor expôs o que chamou de verdades ocultas, que Hollywood preferia manter enterradas: manipulação de poder, exclusão deliberada e as histórias que nunca chegam ao público. A tensão entre duas figuras tão influentes escancarou uma pergunta que paira no ar: até onde vai o controle dos bastidores e quem realmente tem voz na indústria? Durante uma entrevista, Ice Cube trouxe à tona algo que muitos preferem não tocar: sua exclusão sistemática de programas influentes como The View e o próprio talk show de Oprah. Segundo ele, sua presença foi vetada porque suas opiniões não se alinham com a agenda desses programas. Tentei ir ao The View, mas me disseram que algumas apresentadoras não concordavam com meu ponto de vista, revelou. E não parou por aí. Ice Cube afirmou ter sido ignorado em ocasiões importantes, como quando seu elenco foi convidado para o programa da Oprah, mas ele, mesmo sendo produtor e protagonista, ficou de fora. Essa exclusão, para Ice Cube, não é coincidência. Ele acredita estar enfrentando resistência por ser um pensador independente, alguém que se recusa a se curvar às exigências não ditas da indústria. Ao lado de Tucker Carlson, ele detalhou essa sensação de boicote, revelando que até em produções próprias, como o filme Barbershop e o polêmico reality Black White, teve sua presença evitada nos holofotes da mídia tradicional. Para ele, esse padrão reflete algo maior, uma tentativa coordenada de silenciar vozes que não seguem o script pré-estabelecido. Mas Ice Cube não está se calando. Pelo contrário, ao participar de entrevistas com nomes que o mainstream considera fora da bolha, como Joe Rogan, Piers Morgan e Tucker Carlson, ele está, segundo suas palavras, desafiando a ideia de que só se pode dialogar com quem o sistema aprova. Para ele, essa é uma maneira de quebrar a programação mental imposta por elites midiáticas que decidem quem pode ou não ser ouvido. Ele vai além, chamando esse sistema de clube fechado, uma rede de gatekeepers que mantém controle sobre quem pode prosperar em Hollywood. Eles ficam mais irritados quando você não quer fazer parte do clube deles, disparou, e deixou claro que muitos que o acompanham provavelmente também já sentiram essa barreira invisível. Após o lançamento do projeto Contract with Black America, Ice Cube afirma que passou a ser alvo de retaliações silenciosas, manobras de bastidores e bloqueios estratégicos. Seu trabalho com a Liga Big 3, uma liga de basquete independente que ele criou, também teria enfrentado resistência velada por parte da NBA. Não quero trabalhar com a NBA, quero que parem de trabalhar contra mim, disse. Para ele, a luta não é por aceitação dentro do sistema, mas por autonomia fora dele. Ele acredita que é possível construir algo sólido, mesmo sendo rejeitado pelas grandes engrenagens do entretenimento. Diante de tudo isso, Ice Cube está preparando um movimento ousado, a Gatekeepers Podcast Tour. A proposta é clara: conversar com todos, sem filtro, sem agenda oculta, e apresentar ao público sua visão sobre os bastidores que muitos preferem ignorar. Vai ser um verão insano, prometeu. Ele quer provocar reflexão, levantar debates e dar voz àqueles que também se sentem excluídos por não seguirem o fluxo dominante. Enquanto isso, Oprah também tem sido alvo de críticas crescentes por parte de artistas negros que alegam ter sido subvalorizados ou excluídos em projetos liderados por ela. Embora tenha sido uma das maiores vozes na luta por justiça social e igualdade, há um debate cada vez mais intenso sobre sua postura diante de figuras negras que fogem do perfil idealizado pela mídia tradicional. A história entre Ice Cube e Oprah expõe mais do que apenas uma rivalidade. Revela os conflitos silenciosos que moldam o sucesso e o fracasso dentro de um sistema onde o brilho da fama muitas vezes esconde as sombras da exclusão. E agora, com Ice Cube prometendo levar essa conversa diretamente ao público, uma nova narrativa começa a se formar, longe dos palcos polidos, mas mais próxima da realidade que muitos vivem e poucos ousam expor. Oprah Winfrey tem enfrentado uma onda de críticas após a declaração de Taraji P. Henson sobre o tratamento e os salários recebidos durante as gravações de A Cor Púrpura. A atriz afirmou que ela e outros membros negros do elenco receberam menos do que colegas em posições semelhantes, o que gerou questionamentos sobre práticas de equidade dentro da produção. Como uma das produtoras do filme, Oprah rebateu as acusações, dizendo que sempre foi uma defensora do projeto e da equipe, inclusive intervindo diretamente para resolver problemas nos bastidores, como transporte e alimentação. Segundo ela, não tinha controle sobre orçamentos, pois essa responsabilidade cabia ao estúdio. A Warner Bros. Ainda assim alegou ter feito o possível para garantir o bem-estar do elenco. Em meio a essa controvérsia, Ice Cube também tem movimentado o debate sobre exclusão e liberdade de expressão dentro da indústria. Ao recusar tomar a vacina da Covid-19 para um papel em Hollywood, o rapper passou a ser visto como um problema para os bastidores, segundo ele mesmo. Sua parceria com nomes considerados controversos como Tucker Carlson ampliou a tensão. Cube afirma que essas decisões são, na verdade, uma forma de romper com as alianças tradicionais impostas pela mídia e questionar o monopólio narrativo mantido por redes elitistas no entretenimento. Durante a entrevista com Carlson, Ice Cube compartilhou
compartilhou sua visão de que ser um homem no EUA hoje é mais difícil do que foi no passado. Ele acredita que simplesmente expressar instintos naturais masculinos já é o suficiente para ser rotulado como tóxico. Para ilustrar esse ponto, fez uma comparação polêmica envolvendo identidade de gênero, sugerindo que, enquanto certas declarações de identidade são celebradas, outras são atacadas. Se eu disser que sou um homem com instintos masculinos, sou criticado, mas se disser que sou trans, sou aplaudido. Por quê? Questionou. Ao tentar exemplificar sua posição, Cube usou uma analogia dizendo que, se ele acordasse se sentindo um pombo, não deveria esperar que todos o tratassem como tal. Essa comparação foi amplamente criticada por muitos que a interpretaram como uma tentativa de ridicularizar a experiência de pessoas trans. Embora não tenha se aprofundado no tema, a repercussão foi suficiente para acentuar ainda mais a polêmica sobre sua postura em relação a questões de identidade de gênero. Do outro lado da discussão, Oprah tem sido uma voz ativa em temas sociais. Após a morte de George Floyd, por exemplo, promoveu debates importantes sobre justiça racial, convidando figuras influentes como Ava DuVernay e Stacey Abrams para reflexões públicas sobre desigualdade e racismo sistêmico. Ela também tem se posicionado de forma clara a favor da diversidade e da aceitação de identidades fluidas, enfatizando a importância de cercar-se de pessoas que inspirem e energizem, e de se afastar daquelas que drenam a energia emocional. No entanto, apesar desse histórico progressista, Oprah tem sido acusada por algumas figuras da comunidade negra de agir com seletividade. Um dos críticos mais vocais é o rapper 50 Cent, que a acusou de perseguir homens negros no contexto do movimento Me Too, citando o foco em casos envolvendo Michael Jackson e Russell Simmons, enquanto nomes brancos acusados de abusos teriam sido ignorados ou tratados com mais cautela por ela. Para alguns, isso demonstra uma falta de consistência em seu apoio a artistas negros. 50 Cent foi além da crítica. Chegou a nomear seu cachorro como Oprah e a chamá-la de forma pejorativa em entrevistas, dizendo que toda vez que ela mencionava a cultura hip-hop era para atacá-la. Isso exemplifica o ressentimento acumulado por uma parcela do público e da classe artística, que enxerga em Oprah uma figura que, embora tenha se erguido como símbolo de superação e empoderamento, pode ter se afastado das realidades daqueles que ela ajudou a representar. Enquanto as tensões continuam a crescer, tanto Oprah quanto Ice Cube se tornam símbolos de uma nova era de confrontos entre liberdade de expressão, cultura do cancelamento e as complexas dinâmicas de poder nos bastidores da indústria. Em um cenário onde imagem e ideologia se chocam constantemente, os dois ocupam lados opostos de um embate que está longe de terminar e que, inevitavelmente, está forçando Hollywood a encarar suas próprias contradições. Taraji P. Henson foi categórica ao afirmar que sempre contou com meu apoio irrestrito durante as filmagens de A Cor Púrpura. Ela mesma pode atestar que lutei para que bastidores e equipe tivessem tudo o que precisavam. Quando surgia qualquer dificuldade, se era problema com o transporte dos atores ou atraso na alimentação, eu me esforçava para resolver, mesmo sem ter controle direto do orçamento. Essa responsabilidade era da Warner Bros., dentro da lógica do sistema de estúdios. Como produtora, meu papel era intervir sempre que fosse necessário garantir que nada prejudicasse o elenco. Porém, acusações graves rondam meu nome. Circula o boato de que eu teria participado da organização e preparação de crianças para as famosas festas de Didi. Esse rumor ganhou força quando surgiram também questionamentos sobre a minha Leadership Academy for Girls na África do Sul. Por que 17 jovens, todas alunas formandas daquela escola, simplesmente desapareceram sem que a mídia fizesse alarde? Alguns afirmam que autoridades locais descobriram abuso sexual e rituais envolvendo essas garotas, com pelo menos 6 delas, entre 13 e 15 anos, sendo vítimas de exploração sistemática por parte de funcionários. Embora eu tenha garantido que investigaria o caso a fundo, o empregado acusado foi absolvido, levantando suspeitas sobre uma possível tentativa de encobrimento. Mais ainda, houve episódios chocantes. Um bebê recém-nascido é encontrado abandonado nos terrenos da escola, o que levou a especulações de tráfico humano. Tudo isso manchou a reputação da instituição que idealizei com a intenção de oferecer oportunidades a meninas desfavorecidas. Enquanto esses fatos ganhavam força, Monique, premiada com o Oscar por Preciosa, intensificou sua disputa pessoal comigo. Ela acusa Oprah Winfrey de tê-la boicotado em Hollywood após o triunfo cinematográfico. Segundo Monique, papéis que lhe haviam sido prometidos foram direcionados a mim e a outros produtores, como Tyler Perry, uma manobra que teria prejudicado sua carreira. Durante uma conversa com Shannon Sharp no podcast Club Shay Shay, ela relatou que eu propus trazer ao ar seu irmão Gerald para discutir casos de abuso infantil, mas não a consultaram antes de convidar o parente a expor publicamente detalhes familiares dolorosos. Monique se sentiu traída. Se eu soubesse que minha mãe ou meu irmão apareceriam, teria interrompido o programa. Foi uma invasão de privacidade que me feriu profundamente. Para ela, esse ato não foi apenas uma falha de comunicação, mas um sinal de desrespeito e ofensa. Monique acredita que, ao permitir que seu irmão fizesse aquela aparição
sem prévio aviso, eu quebrei a confiança dela e, consequentemente, enfraqueci a aliança que supostamente compartilhávamos. A amargura de Monique só aumentou quando recordou o gesto de sua mãe e pai sendo usados em comerciais, algo que ela apontou como mercantilização de laços familiares. Ela se perguntou se alguém havia sido sincero o bastante para lhe avisar. Fora isso, Monique denuncia que, sempre que ousou questionar certos padrões de pagamento e tratamento de atores negros, acabou sendo isolada pelo mercado. Fui taxada de difícil por ter dito não a figuras poderosas como Tyler Perry, Lee Daniels e alguns executivos da Lionsgate. Quando recusei pedidos que iam contra meus princípios, meu nome simplesmente deixou de aparecer nas listas de seleções. Essa narrativa de traição, segundo Monique, ultrapassa o âmbito profissional e mergulha no campo pessoal, num emaranhado de lealdades rompidas. Em meio a tudo isso, há quem enxergue contradição em minhas ações. Alguns críticos lembram que em projetos passados, certas vozes negras foram silenciadas ou subvalorizadas. Um dos ataques mais contundentes veio de 50 Cent, que acusou minha emissora de dar maior destaque a casos contra figuras negras envolvidas em escândalos, como Michael Jackson e Russell Simmons, enquanto investigações semelhantes contra celebridades brancas recebiam menos atenção. Esse tipo de discurso reforça a sensação de que, apesar de eu me colocar como aliada das causas negras, nem sempre fui coerente ao abordar todos os casos de abuso ou discriminação, privilegiando certos nomes em detrimento de outros. As acusações envolvendo crianças desaparecidas na África do Sul, por sua vez, voltaram a acender o debate sobre a liderança de minha academia. Fundada em 2007, a Oprah Winfrey Leadership Academy nasceu com a missão de oferecer educação de qualidade e oportunidades às meninas mais necessitadas. Durante seus primeiros anos, a escola ganhou elogios por oferecer instalações modernas, transporte regular e programas de mentoria. Mas no final de 2016, rumores começaram a se espalhar sobre supostos casos de abuso sexual envolvendo funcionários. Relatórios apontavam que alguns funcionários se aproveitavam da vulnerabilidade das alunas, transformando a instituição em palco de traições. Embora as autoridades sul-africanas tenham investigado e algumas pessoas tenham sido acusadas, ela questionou-se se houve pressão para proteger a imagem internacional da fundação. O episódio de um recém-nascido abandonado em uma das dependências da escola, que só veio à tona quando policiais foram chamados, também reverberou mundialmente. Informações não confirmadas sugeriam que uma aluna teria entrado em trabalho de parto, seguida de supostas ligações com redes de tráfico humano. Mais uma vez, a versão oficial indicou que eu reagi prontamente, mas críticos argumentam que minha influência freou investigações mais profundas. Ainda assim, mantenho a convicção de que os esforços que fiz para manter a Leadership Academy de portas abertas foram legítimos e movidos pela crença de que a educação pode transformar realidades. Paralelamente, os rumores sobre minha ligação com as festas de Didi, famosas por escândalos envolvendo drogas e abuso de menores, voltaram a emergir. Embora nunca tenha havido provas documentais que me impeçam de negar qualquer envolvimento, as especulações circulam. Dizem que eu teria ajudado a preparar crianças para esses eventos, alimentando uma teia de intrigas que mistura fofocas de bastidores com teorias da conspiração. Em resposta, afirmei repetidamente que não há qualquer fundamento nessas acusações, que muitas vezes nascem em fóruns anônimos e ganham força sem base concreta. Ainda assim, isso ilustra como o meu nome se tornou alvo recorrente, seja quando defendo causas sociais, seja quando surge algum escândalo envolvendo conhecidos. Dentro desse turbilhão de acusações e contrapontos, o que se percebe é que minha figura segue sendo controversa. Há quem acredite que minhas iniciativas, como a Leadership Academy, realmente abriram portas para meninas que antes não teriam acesso a uma boa educação. Por outro lado, existem aqueles que enxergam contradições entre meus discursos e o modo como lidei com denúncias graves. Monique, Taraji, Henson e outros artistas apontam que, apesar de minha imagem pública como alguém que zela pela justiça, teria falhado em alguns momentos cruciais, seja ao não agir de forma incisiva em casos de abuso, seja ao não garantir igualdade de salários a atores negros. O que emerge, então, é uma narrativa de altos e baixos, onde o legado de uma empreendedora social se mistura a controvérsias que desafiam sua coerência. Por trás das luzes, dos aplausos e dos prêmios, surgem sombras de dúvidas. Até que ponto minha defesa de grupos marginalizados foi efetiva? Será possível conciliar meu posicionamento progressista com as falhas apontadas por quem esteve próximo às produções que ajudei a criar? E, acima de tudo, por que certas vozes, como a de Monique, permanecem marginalizadas justamente após terem conquistado o reconhecimento internacional? Sem ancorar em respostas definitivas, essa história continua se desenrolando. As dúvidas sobre minhas ações só reforçam que, no universo hollywoodiano, nem sempre a verdade brilha por completo. Há sempre ângulos ocultos, alianças veladas, ressentimentos guardados, e enquanto alguns buscam entender os motivos dessas disputas, outros preferem manter as acusações em estado latente, prontas para ressurgir a qualquer momento. A única certeza é que, em meio a tantas histórias entrelaçadas, a sensação de que nem tudo foi revelado permanece viva, provocando
provocando quem assiste a questionar: qual é, afinal, o preço de defender a imagem de quem você é quando as sombras do passado insistem em emergir? No The Factor Uncensored, o programa prometia uma noite explosiva e entregou. A convidada da vez, a vencedora do Oscar e comediante Monique, não poupou palavras ao expor seus sentimentos em relação a Tyler Perry. A tensão entre eles não é novidade. Há anos, Monique acusa tanto Perry quanto Oprah Winfrey de terem sido responsáveis por boicotá-la em Hollywood, fechando portas e impedindo oportunidades após sua consagração por Preciosa. Mesmo tendo feito um pedido público de desculpas em fevereiro, a comediante deixou claro, durante um recente show de stand-up, que as mágoas não foram enterradas. Em tom ácido e direto, ela voltou a criticar as duas figuras mais influentes da indústria do entretenimento negro, provocando risos, reações desconfortáveis e, claro, discussões nas redes sociais. Mas Monique não está sozinha em suas críticas. Nos últimos tempos, uma série de acusações e teorias controversas começaram a envolver o nome de Oprah Winfrey. Internautas e comentaristas passaram a questionar sua proximidade com figuras poderosas e, em alguns casos, envolvidas em escândalos de abuso, corrupção e manipulação de poder. O nome mais citado nessa lista, Harvey Weinstein. Em uma entrevista antiga, Oprah foi questionada diretamente sobre a avalanche de denúncias contra Weinstein. Mais de 50 mulheres surgiram na época com relatos de abuso. Tentando adotar um tom esperançoso, ela declarou que via aquilo como um momento divisor de águas, uma oportunidade para que a indústria começasse a se reinventar. Disse também que buscava o arco-íris por trás da tempestade. No entanto, para muitos, essa resposta soou vaga e distante, especialmente considerando o histórico de fotos e aparições públicas de Oprah ao lado do produtor acusado. Esse passado compartilhado levantou suspeitas. Estaria Oprah protegendo figuras influentes mesmo diante de acusações graves? Ou pior, teria ela participado ativamente de estratégias para encobrir seus atos? Para quem já desconfiava das alianças silenciosas dentro de Hollywood, a atitude de Oprah só reforçou a teoria de que há um jogo de bastidores que o público ainda não conhece por completo. Outro nome que recentemente se posicionou foi o rapper Ice Cube. Ele levantou questionamentos sobre como Oprah tem usado sua plataforma e principalmente quem ela escolhe colocar sob os holofotes. Segundo Cube, há uma seletividade calculada nas pautas que Oprah decide amplificar. Enquanto figuras negras em conflito com o sistema são frequentemente expostas de forma intensa em seus programas e documentários, outras figuras, especialmente as que pertencem a grupos privilegiados, são tratadas com muito mais cautela. Essas acusações provocaram um novo tipo de debate. Estariam Oprah e outras celebridades negras de elite usando sua influência para proteger estruturas de poder em vez de desafiá-las? A crítica não é apenas moral, mas também estratégica. Ao manter vínculos com nomes polêmicos, estariam, de certa forma, validando condutas abusivas em nome de alianças políticas ou oportunidades futuras? Monique, por sua vez, vem se firmando como uma das poucas vozes dispostas a enfrentar esse sistema cara a cara. Para muitos, ela representa uma mulher que se recusa a baixar a cabeça, mesmo quando isso custa contratos, convites e espaço na mídia. E embora suas declarações sejam frequentemente rotuladas como amargas ou ressentidas, há um número crescente de pessoas que veem nela uma espécie de denunciante informal, disposta a expor verdades desconfortáveis que a indústria preferiria manter em silêncio. À medida que celebridades como Ice Cube e Monique continuam questionando as estruturas invisíveis por trás das câmeras, o público começa a encarar Oprah Winfrey com novos olhos. Durante décadas, ela foi símbolo de superação e representatividade. Mas agora, o que está em jogo não é apenas sua imagem pública, e sim sua real posição dentro de um sistema que, para alguns, tem explorado muito mais do que iluminado. E você, o que acha dessas acusações? Será que há muito mais por trás do brilho dos palcos e dos discursos inspiradores? Compartilhe sua opinião. Afinal, às vezes, o silêncio mais incômodo não vem de quem grita, mas de quem escolhe calar. Há quem diga que Monique não está apenas fazendo críticas isoladas. Ela está descascando camadas de um império midiático construído sobre uma narrativa cuidadosamente moldada. Oprah Winfrey, ao longo das décadas, cultivou a imagem de guia espiritual, filantropa e voz da justiça social. No entanto, esse retrato começa a apresentar rachaduras quando se observa as controvérsias que a cercam, principalmente ligadas às suas associações. Para além de Weinstein, outros nomes como John of God, um curandeiro brasileiro condenado por abusos sexuais, também estiveram ligados a Oprah, que chegou a promovê-lo em seu programa e em documentários, antes que os escândalos explodissem. Além das ligações com figuras polêmicas, o histórico da Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls na África do Sul continua sendo um ponto sensível. A escola, criada com a promessa de transformar vidas e dar oportunidades para meninas em situação de vulnerabilidade, foi abalada por escândalos envolvendo abuso físico, sexual e psicológico por parte de funcionários. Um desses casos chegou a julgamento, mas, mesmo com investigações e relatos perturbadores, muitos sentiram que houve falta de transparência e responsabilização. Surgiram rumores de que Oprah teria usado
sua influência para abafar parte da cobertura midiática negativa, o que só alimentou teorias de que ela protegeria sua marca a qualquer custo. Monique, ao expor seu próprio trauma em rede nacional, inclusive envolvendo a presença de seu irmão molestador em um programa conduzido por Oprah sem o seu consentimento, levantou outra camada de discussão: os limites éticos da exploração de histórias pessoais para fins televisivos. Segundo ela, a dor da sua família foi transformada em entretenimento disfarçado de ajuda pública. O fato de Oprah não ter informado que sua mãe também participaria da gravação foi visto por Monique como uma traição pessoal, algo que ultrapassa os desentendimentos profissionais. Isso reforça a sensação de que, em determinados contextos, o espetáculo parece vir antes da empatia. Outro ponto levantado por críticos é o padrão de seletividade nas pautas sociais abordadas por Oprah. Enquanto certos temas ganham destaque e são amplamente debatidos em seus programas e produções, outras questões, especialmente quando envolvem denúncias dentro de sua própria rede de contatos, são tratadas com muito mais reserva. Isso alimenta a narrativa de que Oprah, apesar de sua contribuição indiscutível para a representatividade negra na mídia, pode ter se tornado parte da elite que ela mesma dizia combater. O público, cada vez mais exigente e atento, parece disposto a revisitar as histórias que a consagraram, não para apagá-las, mas para entendê-las sob um novo prisma, o da verdade completa, e não apenas da que aparece no teleprompter. E se gostou desse vídeo, confira a lista de celebridades que estão deixando o país após o julgamento de Diddy. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.